Olá, Júnior Mizaki, seja bem-vindo à nossa aula show, né, nessa mesa redonda, convidado especial. Bom dia, professora Rejane, bom dia, pessoal do oitavo ano, né? Que bom estar aqui de volta para poder falar agora sobre uma nova obra, que é justamente essa, O Mágico do Seridó, que a gente acabou de lançar, não faz nem 10 dias direito, mas que ainda bem já está, né, se espalhando por aí, chegou até vocês, não é à toa que a gente está aqui nesse momento e para mim é uma satisfação muito grande. Pois é, Júnior, nós estamos, depois da leitura da obra, né, que a gente propôs para a turma, eles produziram um vídeo resenha, com a resenha sobre a leitura, certo? Da obra. A partir da leitura da obra, eles produziram uma resenha, tá? Que a gente estava trabalhando, está trabalhando com textos argumentativos, né? Eles já fizeram um júri simulado, parágrafos argumentativos, né? Na manhã literária, na primeira manhã literária, eles defenderam o ponto de vista sobre a obra que tinham lido. Então, todo bimestre tem uma obra para eles lerem. E Show. agora nós temos o seu mais novo filho, né? O que já nasceu, né? Porque Uhum. outros estão sendo gerados, né? E eles leram, e nós propusemos, já que estamos trabalhando com a argumentação, propusemos a resenha dessa experiência com a leitura, e eles produziram. A gente vai começar aqui, até te mandei um, né? A gente vai começar aqui com um dos vídeos, tá? Antes que não dê tempo da gente ver, certo? Depois, eu vou mostrar dois vídeos, tá bom? Certo, vou até colocar meu chapéu de vaqueiro aqui para poder acompanhar, né, essas Pronto, produções aí. pronto. Vou colocar agora, tá, gente? Geralmente eu desligo o meu microfone porque fica melhor de Certo. escutar, né? Porque às vezes o áudio tá baixinho, eu vou desligar meu microfone, tá, gente? O meu nome é Samuel Medeiros de Araújo e hoje eu irei falar um pouco sobre o livro Mágico do Seridó. O conto Mágico do Seidó, produzido pelo artista visual, professor e escritor Júnior Mizaki, é uma história incrível e bem instigante. Em um misto de realidade e fantasia, a obra traz à tona sentimentos de coragem, medo, alegria, tristeza, amizade e gratidão. Todo o capricho com os efeitos visuais contribuiu para que essa envolvente narrativa conduza o leitor a viajar pelo mundo da fantasia, sentindo-se parte de toda a situação de encantamento retratada. Não é um livro de contos apenas, é um texto repleto de emoção, de ternura e de esperança. Olha, que show! Samuel Show, Samuel Show. Obrigado, Samuel. Adorei a apresentação. Obrigadão mesmo. Muito bom. Agora a gente vai ver outro que eu não te mostrei, Júnior. Vou colocar aqui e compartilhar com vocês. Deixa eu ver. Muito bom, Samuel, parabéns. Só um momentinho, vou compartilhar. Olá, sou Maria Clara. Eu adorei esse vídeo falar. Vou desligar meu microfone que fica.
querendo, através desse vídeo, falar sobre a importância da obra O Mágico do Seridó. E desde já parabenizo o escritor Júnior Mizaki por tamanho talento. Eu acredito que a importância de ler esse livro, essa obra tão ótima, é sobre a mensagem que tem nessa obra, que é nunca desistir de seus sonhos. Dorinha, a personagem principal, ela foi levada pelo redemoinho para um lugar deserto, um tipo outra, digamos, outra dimensão. E lá ela precisava passar por vários obstáculos até chegar no topo de uma serra e conseguir voltar para casa. Daí, entre esse tempo todo, Dorinha, por mais que ela tinha muita batalha a se fazer, muita coisa, ela ajudou aqueles que estavam naquele local a voltar para casa. Então, eu creio que a importância de ler esse livro é aprender a nunca deixar para trás seus sonhos, por mais difícil seja a luta, por mais grande seja o obstáculo. Você sempre tem que persistir, que nem Dorinha foi, e ser muito corajoso. Olha que legal, Maria Clara, muito obrigado, né? Compreendeu direitinho a obra. Gostei muito. Pois, justamente. Tem outros aqui, mas a gente quer privilegiar, assim, outros muito bons, que depois eu vou te mostrar, Júnior. Eu envio para Quero ver você todos. ver, tá bom? Certo. A gente iniciar as perguntas, né? Tá bom? Então, Maria Clara, muito bem feito. Todos foram muito bem produzidos, né? Fica difícil de escolher dois, mas aí, como é uma seleção, né? A gente vai ter que escolher os dois melhores, tá? Então, vamos iniciar com as perguntas. José Neto, quer Sim, iniciar? claro. Pronto. A minha primeira pergunta é assim: no livro do Mágico do Seridó, o personagem, o mágico, a inspiração para a fala dele, a transformação, como ele vira uma fada. Como foi essas inspirações suas? Certo. Enquanto eu vou responder a pergunta do José Neto, Regiane, eu vou pedir licença para exibir aquele vídeo da animação que eu exibi no Certo, pode turno, ficar à para vontade, eles Júnior. ficarem, né, para eles conhecerem só um minuto aqui. Pronto, para Certo. vocês verem, né, os personagens em desenho animado. Certo. As perguntas aqui são profundas, viu? Show. Essa Eu adoro pergunta essa aí, meu turma. Deus, Essa é a turma do você. Pequeno Príncipe, né? Daquela que a gente fez o debate. Aham. Pronto, show. No ano que vem eles vão estar no 9º ano, aí quando a gente lançar o outro livro, a gente vai, né? Agulha, que o próximo eu quero fazer. Quer dizer, depois do Gato Juan, né? Eu quero fazer um que venha com essa temática do Pequeno Príncipe. Então, gente, os personagens foram inspirados tanto na cultura local, né? A gente tem alguns elementos da nossa cultura regional. Essa palavra seridó mesmo é algo muito típico nosso. Não existe seridó lá em São Paulo, lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul. Então é bem típico da nossa região, principalmente Rio Grande do Norte, e pega um pedacinho aqui da Paraíba, né? Que é a região sertaneja, assim como foi batizado. E eu trouxe um pouco desses personagens mais folclóricos, como o vaqueiro, né? E alguns elementos, tipo filhóis, que é uma comida que é típica aqui da região do Seridó, e nem todo mundo conhece. Até mesmo aqui na Paraíba, São Mamede talvez conheça, porque é comum, é vizinho a Ipueira, São João do Sabugi,
eu só vim conhecer o que era Filhós em São Mamede. Eu não sabia, morando bem pertinho. Aham. Não, eles chegaram lá e disse, o que é isso? Que a gente fez uma exposição, um projeto lá, e a culminância, que era a reescritura textual, que eu gosto bastante de trabalhar com reescritura, você percebe, né? Porque eles reescrevem aí obras, e, enfim. Eles apresentaram em cartazes, né? E traziam uma comida, um prato, né? Aí trouxeram, uma equipe trouxe filhós. E eu não sei, o que é isso, essas bolinhas aí? O que é isso? Peraí, né, gente? Você não sabe o que é isso? Não. Ah, você não sabe o que é bom, o que é que você está perdendo, não sei o quê. Assim, eu não gosto muito de doce, né? Aí ele mela, né? Ele mela, pronto. Então, aí, mesmo assim, eu olho, gente, isso é muito bom, e é bom quando é bem quentinho, não sei o que, era uma defesa, assim, pelo filhote, bem pertinho de Patos, é como eu digo a eles, bem pertinho, a gente sempre tem o que aprender, culturalmente, historicamente, sempre tem o que aprender, né? Eu aprendo, isso é uma merda, eu vou ficar com uma saudade quando eu sair desse lugar, eu estou já saindo, sabe? Provavelmente no ano que vem eu seja transferida para Patos, porque eu já pedi, já faz uma meta, mas aí a gente vai, né? Um tempo, tem a questão da viagem e tudo mais. Eu estou pedindo para ser transferida para Patos no ano que vem, mas eu vou ficar sentindo muita, muita, muita falta desses meninos, porque eles são brilhantes. Então, vamos lá, mais perguntas? José Neto. Pode fazer agora? Vamos ver se José Neto tem outra pergunta. Tem a pergunta de José Neto, que não foi respondida ainda. Ou já? Já foi. Já? Então, diga a outra pergunta, José Neto. Sim. No livro Mágico do Seridó, a capa, a produção da capa, que ficou bonita, dos personagens, como foi? Eu quero saber, tipo, como foi a produção da capa? Com o texto, como você escreveu, tipo isso. Que eu li que o Mágico do Seridó fala sobre algumas coisas, de sentimento, algumas coisinhas, assim. Certo, eu peguei até duas personagens para me ajudar a responder aqui do meu lado, né? A Bruxa Má, que hoje ela não tá tão má, e também a Dorinha, né? Que vai falar, que vai me ajudar a responder essas perguntas aqui. Então, sobre a questão dos personagens da capa, eu acho que, enquanto escritor e ilustrador, o visual conta muito para mim, né? Eu acho que eu me considero mais um ilustrador que escreve do que um escritor que ilustra. E quando eu começo um projeto, eu já quero visualizar como é que vai ser a capa, eu penso nas cores, nas formas, quais são os personagens que vão entrar na capa. Agora mesmo eu estou fazendo um outro livro, que eu não sei se vai ser lançado esse ano, provavelmente não, porque está muito recente ainda, o Mágico do Seridó, né? Eu tenho que terminar essa divulgação para não ficar muito saturado, mas o texto já está pronto, né? Só falta a revisão, que depois eu vou aperrear a Rejane para isso, né? Para ser minha colaboradora no próximo trabalho. E os personagens já estão bem adiantados. Só que quando eu comecei a desenhar o próximo livro, eu já fiz de cara logo a capa, de como eu quero a capa do próximo livro. E esse daqui já foi um pouquinho mais demorado, porque teve mais personagens, e a história teve vários personagens, foram cerca de 6 meses para poder terminar todos os personagens, né? E teve todo o cuidado de cenário, de elementos, por exemplo, o cacto, né, que está na imagem, tem a serra, e dentro da história também tem outros elementos que compõem também toda essa questão estética visual, não é? E a posição das personagens, muitos desses personagens foram inspirados em desenhos que vocês já conhecem, como a Dora Aventureira, a Turma da Mônica, alguns personagens da Disney, né? Até mesmo Scooby-Doo, se você pegar um dos desenhos aqui, você vai dizer, nossa, isso aqui tá a cara do Salsicha, né? Que é um personagem também que eu gosto, que eu me inspirei muito para criar. Por exemplo, o espantalho, aquele jeito meio que desengonçado. Então, eu fiz uma releitura desses personagens clássicos que também marcaram a minha infância, né? E eu quis trazer para esse universo. E o traço também foi inspirado num desenhista chamado Reinaldo Weissmann, que hoje ele mora em Natal, que ele já desenhou para a Turma da Mônica, na época dos anos 80 e 90, ele quem fazia toda a arte do show da Xuxa, que era um programa infantil muito conhecido, então ele era o diretor artístico de Xuxa,
né? Ele quem fazia as capas, as imagens de publicidade, o cenário do programa, a nave, a roupa dos personagens, toda a publicidade visual era o Reinaldo quem fazia. E eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele, ele conheceu o meu trabalho, ele gosta muito do meu trabalho, né? Ele já fez alguns desenhos também para mim e eu me inspiro muito na questão do processo de criação dele. Então, cada personagem eu levei mais ou menos um tempo de 1 hora a 3 horas para poder criar, né? Então, por exemplo, essas imagens aqui, essa imagem que você me perguntou da capa, cada personagem, cada elemento foi criado individualmente. Eu não desenhei num próprio cenário, num próprio espaço. Todos os personagens foram desenhados individualmente e depois eu fui montando no processo de edição até chegar nesse resultado aqui. Aí também tem aquela questão do processo de escolha de fonte, né? Essa fonte aqui eu tive que pedir autorização ao criador dela para eu poder usar, porque eu não posso usar uma fonte de alguém sem pedir autorização. Tem umas que são gratuitas, que a gente baixa na internet, mas essa daqui não. Foi um artista quem criou e eu tive que pedir autorização para poder utilizar ela no meu livro, né? Então vai todo o outro processo também de direitos autorais. É bem demorado mesmo essa questão de montar totalmente um trabalho que esteja dentro das leis, que não prejudique ninguém, que não esteja abusando da imagem de alguém, né? Então, foi isso o processo de criação dessa capa e desses personagens. Ótimo. Então, Pedro. Oi, professora. Quer fazer perguntas? Pode ser. O que o livro mágico do Seridó significa para o senhor? Pedro, o livro do Mágico do Seridó, para mim, significa um resultado de um trabalho que foi um sucesso, porque ele é uma adaptação de uma peça de teatro que eu fiz na escola que eu trabalho, a Escola Estadual Santa Terezinha, em 2018. E foi um trabalho que eu fiz com as crianças do ensino fundamental dos anos finais, assim como vocês, né? 6º, 7º, 8º e 9º ano. E a gente ganhou um concurso uma mostra de arte e cultura, que foi lá em Caicó, e a gente levou o espetáculo tanto para Caicó quanto para São João, Mãe d'Água, Patos, até chegar em Natal, né? A gente se apresentou no Centro de Convenções em Ponta Negra, em Natal, e para mim foi uma experiência bacana, e para as crianças também foi uma experiência única, né? Se apresentar num palco de verdade, num centro de convenções artístico, né? E foi um projeto que nos deu bastante experiência, né? E eu queria registrar esse projeto num livro. Eu tive o apoio de uma amiga minha, que foi a revisora do texto, a professora Cláudia Jean, né? E a gente fez algumas modificações. A peça está diferente do livro, porque a gente deu uma melhorada segundo o nosso olhar, né? Tem gente que prefere a peça, tem gente que prefere os dois, tem gente que já prefere o livro. Como no meu caso, o livro já está mais original, né, em relação àquilo que eu queria propor na peça, que na época eu não consegui. Então, o livro representa para mim, né, meu segundo livro infantil, e que está tendo uma boa repercussão, ainda bem, assim como Clarice Andorinha teve uma boa repercussão, e eu já estou ansioso para fazer já o terceiro projeto. Ótimo. Pedro, tem outra pergunta? Tenho. Posso fazer? Pode sim. O que fez você se inspirar na obra O Mágico de Oz para escrever O Mágico do Seridó? Bom, eu acho que a questão de nunca desistir dos seus sonhos. No original, né, na obra mesmo do L. Frank Baum, que é o Mágico de Oz, a menina que se chama Dorothy, ela vai parar num universo desconhecido e ela vai em busca de voltar para sua casa. Então, ela enfrenta muitas situações, não é, que são perigosas, e ela não desiste de forma alguma desse desejo, desse sonho dela de voltar para a casa dela, de encontrar o caminho de volta. E nesse meio do caminho ela encontra vários amigos, né, que uns deles eu inseri, os principais, né, os mais destacados na obra, que seria o Homem de Lata, o Espantalho, o Leão. Eu inseri também no Mágico do Seridó. Ela encontra essas pessoas que também têm necessidade, aliás, pessoas não, porque o leão é um animal e os outros dois são personagens fantásticos, né, não são seres humanos mesmo. Mas a gente meio que associa com humanos. Mas ela encontra esses personagens que também têm necessidades, têm sonhos, que querem encontrar um mágico para poder realizar os seus sonhos. E ela soma, né, a eles e vai junto buscar esse mágico até conseguir o que eles querem.
Então, eu acho que é uma história que traz uma mensagem de valorização também, amizade, de confiança, de que juntos podemos conquistar alguma coisa, né? Que sozinho ninguém faz nada. Assim como essa obra, eu sou escritor e sou ilustrador, mas teve muita gente por trás também que me ajudou no processo de revisão ou de leitura para dar uma opinião, né? Se estava coerente ou não, né? E fora os outros amigos também que estão envolvidos nesse processo por trás, nem que seja para dar uma opinião, esse desenho tá legal, esse texto tá legal ou não tá. Então, eu acho que traz essa mensagem, foi isso que me encantou em fazer, né, em trazer de volta essa história. Ok. Laiane, faz a tua pergunta. Posso falar? Sim, pode. Você se inspirou em algo ou em alguém para fazer o livro? A Dorinha foi inspirada fisicamente em uma amiga minha, chamada Aline, porque eu lembro que quando eu fiz uma exposição de artes aqui em Patos, eu trouxe a peça para fazer a abertura da exposição, e ela estava lá presente e ela começou a chorar com a história, e eu achei isso bem interessante, né? Do poder da história emocionar as pessoas. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e um pouco a aparência física dela eu quis transformar na personagem da Dorinha, né? E também sair um pouco do estereotipo, né, de que as principais têm que ser aquelas meninas padrões. Vocês veem que Dorinha, ela é gordinha, ela é cheinha, né, não é aquela menina princesinha magra, né, ela é um pouco fora do padrão. Até para que as outras pessoas também possam se encontrar nas histórias. O vaqueiro já é um cara que ele literalmente é mestiço, né, vocês observam aí, né, ele tem os olhos azuis e tem a pele preta, né? A fada de luz, que é a irmã dele também, a gente nunca vê uma fada preta nas histórias de contos de fadas, né? Sempre aquela menina loira, do cabelo liso, dos olhos claros, porque são obras que vêm já de outros países, onde as etnias são diferentes da nossa. Então, como a história se passa no sertão, se passa no Seridó, numa região semiárida aqui, e a gente tem muitas pessoas que são mestiças, então eu quis trazer um pouco dessas características também para a minha obra, né? Então, os demais não foram personagens que foram sendo criados da minha imaginação, né, com base já naquilo que a gente já entendia sobre a obra original e também com base em alguns personagens que eu citei, né, já conhecidos também, para poder a gente se identificar mais com a história, né, em relação a cores, a formas, formatos, né? Então foi isso mesmo. Ok. Ana Rosa. Oi. Vamos lá. Qual foram as suas dificuldades ao criar o livro, tanto com a ilustração quanto o texto? Eu acho que assim, a primeira dificuldade que um artista hoje em dia tem em fazer uma obra é justamente encontrar apoio para poder elaborar, né? Apoio financeiro mesmo, porque não é barato a gente fazer essas publicações. E esse livro ainda sai um pouco mais barato para mim, porque eu faço outros trabalhos que iriam ser terceirizados. Eu teria que pagar outra pessoa se caso eu não soubesse fazer, tipo diagramação, ilustração, a revisão. A amiga minha fez no 0800, né, na questão da colaboração, porque se eu fosse pagar ela, né, já seria um investimento mais alto. Então, tudo sai do meu bolso, como tudo sai do meu bolso, e pela satisfação de ver uma obra pronta, porque em relação a vendagens, a gente nem pensa nisso, né? Não chega, às vezes, nem a cobrir o custo do próprio livro, um material gráfico em si, mas a gente tem tanta satisfação em lançar esse produto que a gente corre atrás e faz com esse apoio desses amigos, né? Mas em relação às dificuldades à escrita, sempre a questão da revisão, não é? Eu também não sou expert em língua portuguesa, por isso eu fico clamando pelos meus amigos para ajudar, porque é um trabalho que tem que ser muito minucioso, tem a sua responsabilidade, né? Quem é da área geralmente pega o livro e vai logo olhar se encontrar algum erro, quem foi o revisor daquele produto, daquela obra. E a questão das ilustrações também, né? Só que a ilustração, eu carrego o peso nas costas, porque às vezes tem um detalhezinho que está fora do lugar, um personagem, às vezes a perspectiva, a posição do personagem não está tão condizente. Então, quem é da área percebe e às vezes critica, né? E vem sobre mim, dizendo, olha, isso aqui não ficou legal, olha, isso aqui não está errado, olha, essa cabeça está grande demais, essa mão está fora do lugar.
né? Coisas que a gente que é da área, a gente começa a perceber. Mas como eu sou o criador desse processo de ilustração e da obra, então eu tenho a liberdade, ainda a liberdade de quando eu crio, né, eu não me prender tanto a essas futuras críticas, porque, tipo assim, a obra é minha, né? Então o desenho eu posso usar, já que é algo que não é realista, é um desenho meio que animado, meio puxado para o cartoon, então eu posso também, às vezes, sair fora da regra sem ter tanto esse peso na consciência. Mas o processo de ilustração, para mim, é mais pesado, porque eu carrego isso sozinho nas costas, né? Ao contrário do texto, que eu tenho sempre uma ajuda de alguém para poder pensar nesses meus erros, mas a ilustração em si é um peso maior que eu tenho que detalhar com mais cuidado, porque não tem outra pessoa para poder consertar a edição, consertar cores, consertar luz, sombra, formatos, então tem que ser eu no cru mesmo, né? Então eu acho que é mais pesado para mim. Ok. Ana Rosa tem... Foi Ana Rosa, né, agora? Aham, eu posso Tem ser outra mais um? pergunta, Ana Rosa? Quanto foi o tempo de duração da criação do livro? Ana Rosa, é assim, o texto já estava pronto, eu só fiz adequar, né? Esse texto eu escrevi em 2018, mas assim, para pensar para livro mesmo foi no ano passado, mais ou menos entre novembro e dezembro. Então, foi um período, claro, que intervalos, nem todo dia a gente pegava nesse texto. Tinha também a questão da professora que me ajudou a revisar, a Cláudia, que ela também fazia isso no tempo livre, e ela é uma pessoa também que é muito ocupada, né? Então, acredito que a gente fechou mesmo o texto, né, depois da correção, em meados de maio. Né? Não é à toa que assim, eu estou com muita dor no coração, porque a gráfica imprimiu um arquivo errado, né, um arquivo sem revisão, e eu tenho 500 livros desse daqui, com erro de edição, erro gráfico, erro de texto também, que vão ser incinerados. Né, e que eu não posso nem distribuir, nem para dar para alguém fazer recorte em escola, tipo, fazer um trabalho, porque esse livro pode circular, né, com esses defeitos, e isso pode prejudicar a imagem da professora que fez a revisão e também até a minha, enquanto autor, né, por ter essas falhas, esses erros que não podem de forma alguma serem comercializados. Então serão 500 livros que estão aqui acumulando caixa, que eu ainda não queimei porque eu tenho pena, né? Eu tenho que procurar um local também que não prejudique o meio ambiente para poder fazer esse trabalho de descarte, né? Então, para ilustração foi um período de 6 meses, juntando tudo de dezembro até junho, digamos, né? 6, 7 meses de produção para poder finalizar totalmente o livro. Ok. Então, Lívia Medeiros. Oi. De onde surgiu o vaqueiro? Lívia, o vaqueiro, na peça que eu fiz a releitura, não existiu o vaqueiro, era o mágico mesmo. Mas como eu senti a necessidade de trazer algo mais para a nossa região, né? Até o livro iria talvez se chamar O Mágico de Oz, Desvendando os Mistérios na Serra do Sabugi, que seria a versão da peça, mas eu pensei em reduzir, porque é um nome muito comprido. Então virou o Mágico do Seridó. E no próprio texto mesmo eu trazia referências ao Mágico de Oz em si. Né? Na parte logo no início, que eu acho que é o narrador que fala, essa história pode ter vindo lá dos States, alguma coisa assim, dos estrangeiros que eu coloco. E que eu fazia também uma referência, eu dizia que era do Mágico de Oz, né? Até o vaqueiro tinha uma fala que dizia que ele era lá do Mágico de Oz, lá do mundo de Oz, e que de Oz ele decidiu voltar, aliás, morar no Seridó. Mas conversando com a minha revisora, ela disse: Júnior, não faz o seguinte, tira essa questão de Oz, porque todo mundo já sabe que é uma adaptação, então não precisa estar citando isso direto na obra, né? Porque você já está caracterizando muito a questão do seridó, então deixa totalmente o seridó para não ficar uma coisa muito dúbia, muito, né, duplo sentido e tal. Então eu fiz esse corte, né? E os demais foram todos baseados, né, em aspectos da nossa cultura, da gastronomia, da fala, né, a própria escrita. Lembra um pouquinho a literatura de cordel, através das rimas, né? E a gente e o original era como se fosse todo em forma rimada mesmo,
mas eu tive que transformar para essa adaptação literária, tive que enxugar o texto, muitos elementos saíram do texto original, e eu não sei se ganhou, se perdeu elementos, né? Mas eu acredito que viraram duas obras diferentes. Vocês podem até depois procurar no YouTube para vocês verem as diferenças, né? Com o texto da peça e o texto que vocês já leram também, né? Então os elementos eu acredito que foram esses. Ok. Você tem outra pergunta, querida? Qual foi o motivo de você fazer esse livro? O motivo foi registrar, não é? O texto dessa peça que a gente criou e que nos trouxe grandes alegrias. E eu queria eternizar, né, aquele momento, já que a gente não fez uma gravação em vídeo muito bacana, tem uma gravação amadora, né? E eu queria deixar registrado, tanto em forma de ilustração, de texto, para que outras pessoas pudessem ter acesso, porque o livro é uma obra imortal, né? Eu posso, tipo, não estar mais aqui amanhã, daqui a pouco, mas eu sei que minha obra já está eternizada, né? Que existe uma obra chamada O Mágico do Seridó, e que daqui a 10, 20, 50, 100 anos alguém ainda pode lembrar, né? E dar continuidade a essa obra, ou seja, em adaptações, né? Em referências, dizendo, olha, teve um escritor há tantos anos atrás que fez uma história infantil sobre a nossa terra. Então foi nesse sentido aí. José Neto levantou a mão aí. Justamente. Ô, José Neto. Sim, eu tenho outra pergunta. Posso fazer? Pode. Olha, na criação das falas, dos personagens, com o personagem principal, essa criação, para cada um falar o que tem que falar, como foi? Bom, eu tenho uma imaginação muito fértil, às vezes até demais, eu acho, né? No processo de escrita, de criação da escrita, eu tive que literalmente mergulhar como se eu fosse cada personagem, né? Então tinha momentos que eu me sentia a própria Dorinha, tinha momentos que eu me sentia o próprio vaqueiro, tinha momentos que eu me sentia o próprio homem de lata, tinha momentos que eu me sentia a própria bruxa. Então eu tinha que pensar como se eles estivessem pensando, né? Então eu tive que vivenciar no meu processo de criação cada personagem como eles seriam, né? Dialogando entre eles. O que será que, tipo, se eu fosse a Dorinha, eu falasse uma coisa, como será que o espantalho reagiria? Então eu, como espantalho, também tinha um poder de fala referente àquilo que eu absorvi da Dorinha. Então é uma comunicação que vai fluindo no processo de escrita, né? Eu vou tentando visualizar na minha mente os personagens dentro dessa serra, os personagens correndo os perigos, os personagens formando a amizade, e por aí vai fluindo esse processo de escrita, de diálogo entre eles. Ok. Kaique levantou a mão. Oi, Kaique. Eu tenho uma pergunta aqui. Posso fazer? Pode. Sobre a continuação do livro, você pretende fazer? Porque muitas histórias têm um fim, mas o autor quer fazer uma continuação do que aconteceu no meio da história. Kaique, até essa semana eu estava numa formação em outra escola e teve um aluno até que fez uma pergunta parecida contigo, né? E eles até meio que sugeriram, que era uma turma menor, disseram, professor, por que você não faz, sei lá, uma continuação com o irmão, inventa um irmão para Dorinha, né? Dorinha visitando novamente a serra com esse irmão e correndo novos riscos, ou então, sei lá, quem são os outros habitantes que estão dentro dessa serra, né? Quem são os outros personagens? Porque só não vive eles, né? Tem outros. Será que a bruxa boa, ela ficou boa de verdade? Ela não voltou a ser má? Então, tipo assim, são indagações perguntas, né, que surgem na cabeça do leitor e que todo mundo tem esse espaço, né, para poder pensar o que será que continuou após a obra. Eu mesmo faço isso quando assisto um filme, ou então quando eu leio um livro, eu fico imaginando como poderia ter sido, né, essa continuação. Até que nem eu falei num outro momento, o do Pequeno Príncipe, eu pretendo fazer tipo uma história, né, como se fosse a versão da raposa. O que será que aconteceu com a raposa depois que o Pequeno Príncipe foi embora, né, e eles acabaram ali aquele processo de amizade, já que ela era meio que fissurada nele, né, e ele preferiu partir em busca da rosa e deixou
a raposa lá. Será que a raposa ficou só? Será que a raposa conseguiu mais algum amigo? Será que a raposa sofreu, morreu ou não? Então, eu já estou meio que num processo de criação para poder tentar contar, né, o meu olhar da raposa depois daquilo ali, né? Então, seria até minha ótica em relação a uma obra muito conhecida e que eu tenho que ter muito cuidado, porque senão fica muito piegas, fica muito brega, né? Eu tenho que ter muito cuidado em relação daquilo que eu posso tratar em relação ao meu olhar enquanto leitor. Mas em relação ao Mágico do Seridó, eu não planejo em fazer continuação, né? Para mim é uma obra que para mim já se fechou, né? E na realidade eu não ia nem trabalhar tanto ela como eu estou trabalhando agora, porque devido a ser uma adaptação, né? Eu queria apenas só deixar registrado aquele momento da peça e eternizar em um livro para que outras pessoas pudessem ter acesso àquelas que não assistiram à peça. E por isso que eu não trabalhei tanto em tempo, assim, me preocupei, vou fazer uma música, como eu fiz em Clarice e Andorinha, né? Eu não me preocupei tanto nesse espaço, mas assim, a obra já está ganhando uma dimensão tão grande, né? Até mais do que o Clarice e Andorinha, que a gente não tem como não cuidar desse filho, sabe? Sabe aquele filho que a gente não planeja, nasce, mas a gente tem que dar amor e carinho porque ele está ali, né? E nos está dando muita honra, muita alegria. Então, literalmente, é o que está acontecendo comigo com esse livro, né? Mas eu não pretendo fazer continuação dessa obra, não. Tá certo. Maria Clara. Júnior, no processo de criação da obra, você pensou em desistir? Teve bloqueio na mente, assim, em algum momento, pensou que não ia conseguir e tal? Maria Clara, em processo de criação da obra não tive problema algum, porque já estava literal, quase assim que criada, né? Por causa da peça, eu só fiz uma adaptação, mas assim, o processo de ilustração foi um pouco mastigado devido à questão de meus outros trabalhos. Eu não vivo só apenas exclusivamente da escrita, né? Sou professor e professor trabalha demais, e o ensino remoto consome a nossa alma, né? E para desenhar era um pouco assim, pouco árduo. Às vezes eu fazia isso muito tarde da noite, porque eu queria terminar logo. Aí, às vezes, eu fazia, por exemplo, cenário. Me deu um pouco de trabalho, fazia algo que o resultado eu não gostava, eu tinha que começar lá bem do início mesmo, né, apagar o que eu já tinha feito. E foi um pouco mais árduo, né? E, tipo, eu ficava na ansiedade, porque, por exemplo, quando eu começo a desenhar, eu começo a desenhar por personagens, eu não desenho por cenas. Então, esse livro eu fiz o quê? Cerca de 7 personagens da Dorinha. A Dorinha sentada, a Dorinha em pé, a Dorinha correndo, a Dorinha triste, a Dorinha de diversas formas. Depois que eu trabalhei a Dorinha, eu fui trabalhar a bruxa. Aí eu fiz a bruxa voando, a bruxa com capuz, a bruxa com raiva, né? Aí depois eu fui fazer o quê? O outro personagem, que seria o cachorrinho correndo, o cachorrinho voando na ventania, né? Para depois eu juntar tudo em cenas. Então eu ficava naquela ansiedade, tipo, eu quero criar logo a bruxa, eu quero ver logo a bruxa, a roupa da bruxa, será que ela vai ter saia, será que ela vai ter calça, né? Como é que vai ser a cor dela? E mesmo eu desenhando ainda a Dorinha, mas eu só ia desenhar outro personagem quando eu desenhasse todas as cenas e sequências, né? Daquela personagem que eu estava criando. Então gerava muita ansiedade, e às vezes eu ficava com preguiça de desenhar. Eu disse, não, eu quero desenhar logo aquele personagem. Aí eu me disciplinava para poder terminar logo, né, o personagem que eu estava desenhando para poder criar aquele personagem que eu queria. Ok. A gente vai fechar aqui com a pergunta de Heloísa, porque a aula acabou. Aí, já. Oi, Heloísa, já. Oi, Heloísa. Por que a cor lilás e verde da bruxa? Bom, lilás e verde são cores que elas meio que se combinam, né, numa paleta de cores. E lilás ou verde seria em homenagem à cor da bruxa no filme, né, no filme que é de 1939, que ficou muito marcado. E o lilás eu achei bacana, combinou muito com a questão da cor da pele. Quando eu estava criando, eu fui mudando a cor do cabelo do personagem para saber qual é que combinaria melhor. E lilás me chamou mais atenção, né? Até por causa da escolha da cor dos olhos da bruxa e de outros elementos também da roupa, né? Rejane Maria Italiano fez uma pergunta. Maria Eduarda. Maria Eduarda, vá lá, pergunte. Eu só queria saber se ele ainda vai lançar algum livro esse ano. Maria Eduarda, né?
Eu quero muito lançar Sim. o Gato Juan, mas eu não sei se vai dar tempo. Se eu não lançar esse ano, eu quero lançar em meados de março para abril do próximo ano, né? Porque o próximo livro, é, eu quero colocar uma música, que eu quem estou gravando essa música, e essa música está sendo produzida fora, e eu também dependo de outras pessoas, né? Para poder montar esse É, livro. Então é um processo meio que demorado, mas as ilustrações já estão quase que prontas. Eu vou até mostrar não, vou mostrar um spoiler para vocês, não. Vou Não, deixar. agora não, deixa para Dá depois. tempo eu mais. quero Deixa pra... saber, você gostaria de fazer outra parte 2 do livro Mágico do O Mágico Seridó? Sem Dó? Fazer Não, outra parte? não. É uma obra que para Ela mim já até está já fechada. respondeu, né, Júnior? Isso, é. Uhum. Como ela, Maria Eduarda, o que você falou? Porque o livro dele eu disponibilizei lá na sala. Isso, está em PDF para Está em vocês. PDF, eu passei para vocês lerem. E a obra física vocês encontram aqui em Patos, na Livraria Nobel, no Guedes Shopping, certo? Quem quiser a Isso, obra física. justamente. Ó, gente, eu vou ter que, infelizmente, encerrar esse momento show, certo? Para não interromper a aula do próximo professor de vocês e eu levar bronca, tá certo? Mas eu agradeço ao Júnior, agradeço a vocês também pela brilhante participação de todos. E um abraço, Deus abençoe. Júnior, considerações finais. Certo? Maria Eduarda levantou novamente a mão, não sei se ela vai poder falar, né? Oi, Maria Eduarda. É porque eu fico com medo, depois a professora me manda no PV. Rejane, eu já posso iniciar a minha aula? Não, foi sem querer, pode terminar. Tá bom. Pronto. Pessoal, quero agradecer à professora Rejane mais uma vez por essa oportunidade da gente poder dialogar, falar um pouco sobre a minha obra. Já tinha vindo aqui para a turma do 8º ano em outra oportunidade. Eu gostei muito de conhecer com vocês, alunos super inteligentes, que fazem perguntas inteligentes, né? Então, eu queria agradecer também a vocês, a todos da escola, né, da cidade de São Mamede, dizer que para mim é um prazer muito grande estar apresentando um pouco dessa obra. E eu acredito que em breve eu estarei apresentando por aí nessa obra, né? Já recebi um convite de um diretor de uma escola municipal, não sei como é que vai ser, mas é só acompanhar nas redes sociais que a gente vai poder estar entendendo mais ou menos como é que vai funcionar esse processo aí. Então, um abração para todo mundo, muito obrigado, né? E tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau. 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 Tchau, Regiane. Tchau. Tchau, professora. Tchau.